Cumprimento os irmãos ouvintes da Palavra de Deus, uma boa tarde de salvação. Quem vos cumprimenta, quem vos sauda é o pastor Marcos Venâncio. Queria eu, meus irmãos, trazer uma palavra do coração de Deus quentinha para o meu e para o teu coração. Coloquei o título sobre essa mensagem: Doutrina faz bem para a alma. Doutrina faz bem para a alma. Doutrina significa ensinamento da palavra de Deus. Livro de 2 Timóteo, ou carta de 2 Timóteo, de capítulo 4, versículo 2, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Vamos lá, versículo 2. Que pregues a palavra, iste a tempo e fora de tempo. Redáguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3. Porque virá um tempo em que não sofrerão sã doutrina, mas, tendo comissão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Versículo 5 e último versículo. Mas tu, se sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Mas tu, refrisando o versículo último, versículo 5, mas tu, se sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Vamos falar um pouquinho com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nós oramos, nesse momento nós buscamos o Senhor, declama as tergas, fala com nós, meu Deus, através da tua palavra santa e verdadeira, meu Deus, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra as investidas do diabo nos lugares celestiais. Aleluia, Deus. Fala aos corações, é no nome de Jesus. Que pregue a palavra, iste a tempo e fora de tempo, retaguarda, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. A Bíblia manda eu e você repreender, exortar, ensinar com toda a doutrina, com toda a verdade, com todo ensinamento. Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra a potestade nos lugares celestiais, aonde muitas vezes o lugar celestial se torna a nossa casa, é onde nós convivemos, se torna a nossa mente, nossa cabeça pode colocar também um lugar celestial, nosso coração também é um lugar celestial, a igreja que nós congregamos também se torna um lugar celestial, porque são os lugares principais, o lugar-chave que o diabo quer trabalhar. É dentro da nossa casa, é na nossa mente, no nosso coração e na igreja que nós congrega, ou onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, ou por onde nós passamos, são tidos como lugar celestial, é onde frequentamos, que faz parte da minha e da tua vida. O versículo-chave diz assim: mas tu, se sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A Bíblia diz que em tudo é para nós sofrermos. É para nós sofrer reclamando, murmurando? Não. É para nós sofrer agradecendo aquele que vive, aquele que reina. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. E a nossa luta contra o mal, meus irmãos, é constante. Porque o adversário, irmão, ele quer entrar no nosso meio, quer entrar na igreja de Deus. E ele quer bagunçar, ele quer colocar as modas dele,
Ele quer colocar o demônio, aquele demônio mais terrível, não tem nada a ver. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Aleluia, um abismo puxa outro abismo. Fazendo a introdução desta mensagem, meus irmãos, havia um rapaz, um jovem, muito temente a Deus, de muita doutrina, que andava dentro das escrituras, dentro da palavra e obedecia. E o diabo todo dia na sua casa batia na porta, pedindo para entrar. E aquele jovem, aquele rapaz dizia que não, que ali o diabo não poderia entrar. E o diabo foi insistindo, até que um dia o diabo falou, não, faz o seguinte, para mim não vir mais daqui, deixa eu colocar só esse preguinho lá na parede. E o rapaz, inocentemente, o aceitou, irmãos. Aquele demônio colocar aquele preguinho lá dentro da casa dele. O diabo, entre aspas, foi embora. No outro dia o diabo volta. Ele, ué, mas você não falou que não ia vir mais aqui e tá? Sabe que o diabo falou, aquele preguinho que está lá dentro é meu e eu vou entrar. E o diabo entrou. Então não aceita nenhum preguinho do diabo na tua vida. Porque, segundo as escrituras sagradas, o adversário ele não vem de rabo e chifre, falando isso da macumba. Ele vem de sapatinho de algodão, irmãos. E a Bíblia diz que muitos afastarão da fé, dando ouvido a espírito enganador, afastarão da verdade, afastarão da doutrina, dando ouvido a espírito enganador. Mas eu e você, meus irmãos, que conhecemos a verdade, que Deus colocou nas minhas mãos, nas tuas mãos, pastor, o cajado, vamos usar o cajado com amor, com carinho, com respeito, não é diminuindo ninguém, não é humilhando ninguém, não. É mostrando e visando a salvação das almas. É mostrando o caminho que sobe e mostrando também o caminho que desce. Porque o caminho que desce é mais fácil, o caminho que sobe é mais estreito. Porque Deus, irmão, Deus foi tão realista, Deus é tão realista, que Deus sempre colocou diante do homem os dois caminhos, a bênção e a maldição. Ele nunca deixou o homem fantasiado, a mulher fantasiada. Quando fala o homem, já inclui a mulher. Deus nunca deixou o homem e a mulher fantasiado. Deus sempre foi verdadeiro, sempre Deus chegou com os dois lados da moeda, da cara e coroa. Nós vemos que perguntaram para Jesus, perguntaram para Jesus se era lícito pagar imposto. Jesus pegou uma moeda e mostrou a inscrição, o desenho da moeda. O que é de César, o que é de Deus, é de Deus. Dá o que é de César e dá o que é de Deus, é de Deus. Porque as escrituras é recheada, meu irmão, que eu e você devemos andar dentro da linha bíblica, dentro da linha da Bíblia. Seja na doutrina, na palavra, na verdade, na santidade, na humildade e na prudência. Ser simples, que nem uma pomba, e ser prudente, que nem uma serpente. Jesus, irmão, ele teve duas características tremendas. Vou falar um pouquinho da característica de Jesus. Primeiro, era 100% Deus, 100% homem. Ele é amor, ele é justiça. Com os cambiadores, Jesus chegou derrubando a mesa, porque estava vendendo na casa de Deus e não é certo. Que a mulher Madalena foi pegada em adultério, Jesus usou de misericórdia, não julgou ela e falou que aquele que tinha sem pecado que atirasse pedra nela. Com Jesus usou com Madalena de misericórdia, porque ela não era conhecedora da palavra. Com os cambiadores, Jesus usou de prudência, porque eles eram conhecedores. Aleluia! Ser simples como a pomba e ser prudente como a serpente. Porque veja bem, meus irmãos, nem todos mais querem sofrer a sã doutrina. Muitos não querem mais sofrer. Muitos visam, irmãos, de pregar no altar, medo de pregar a verdade e não ter mais oportunidade na sua igreja, não sabendo que as maiores oportunidades para o pregador
está de nós pregar dentro da favela, está de nós pregar dentro dos hospitais, nas ruas, nas praças, deixando bem frisado. Devemos respeitar, é bíblico respeitar os nossos pastores, desde quando esteja aqui dentro. Porque a Bíblia dá para mim, para o seu direito, fuge dela, povo meu. Se nós vê coisa, irmão, contrariando a Bíblia, se nós vê coisa diferente da Bíblia, a Bíblia manda eu e você fugir. Fuge dela, povo meu. Fuge dela. A igreja que permite o divórcio, a igreja que permite a política, a igreja que aceita a televisão, pode ficar ciente, mano. Já está o pé, a mão do diabo lá dentro. Porque a igreja, irmão, ela tem que ser santa. A igreja, ela não é uma comunidade. A igreja, irmão, não é um lugar para reunir para desfile de moda. A igreja, irmão, é um lugar para se encher de Deus. É uma escola do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para mim você aprender a verdade. Sem precisar, irmão, de nós querer enfeitar a palavra. Sem precisar, muitas vezes, de eu e você querer falar difícil. Não, irmão, é eu e você pregar a verdade como ela é. Nada mais, nada menos do que a verdade. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Não precisa eu e você querer enfeitar a verdade, querer enfeitar a Bíblia, buscando coisas que não convêm, coisas que não têm procedimento, não tem base bíblica, tem bases mundâneas, tem bases diabólicas, tem bases satânicas. E não convém, meus irmãos, eu e você misturar a verdade com a falsidade, com a mentira. Não convém você misturar a luz com as trevas. Não convém, irmão. A Bíblia diz que nós temos que ser o bom tempero. E o bom tempero de Cristo, irmão. Eu e você tem que estar preparado numa boa palavra. Que pregue fora de tempo e em tempo, irmão. A Bíblia manda aí você pregar em todo tempo, fora em tempo. Nós temos que obedecer o maior, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque se eu e você estiver obedecendo o Pai e o Espírito Santo, com certeza eu e você estamos obedecendo todos que estão dentro das Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas nos dão um mandamento. Que nós temos que obedecer às autoridades. Autoridades, pessoa que está com carga a mais do que eu e você. Autoridade que a Bíblia chega a dizer, é pessoas que muitas vezes estão com um cargo elevado. São pessoas que estão acima de mim e de você. E a Bíblia diz que nós temos que dar honra a quem tem honra, meus irmãos. Que é para eu e você, meus irmãos, obedecer, andar na verdade, andar na santidade, andar na unção, andar na virtude, andar no poder, andar, aleluia, até mesmo na autoridade. A Bíblia manda eu e você, irmãos, se limpar do velho fermento. Chega a dizer que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, que é o corpo nosso, diz que também será destruído por Deus. Porque o nosso corpo, meus irmãos, não é para se dar a prostituição, não é para se dar a lasciva, não é para se dar a mentira, mas o nosso corpo é para nós dar o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Dizer que aquela palavra Maranata, ora vem Senhor Jesus, é abrir vazão nas nossas vidas para Deus. Aleluia, sentir a vontade, como disse a mensagem cantada, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe as minhas estruturas. É eu e você ser verdadeiro. É eu e você, irmãos, andar de mão dada com o Espírito Santo, andar de mão dada com a verdade. Não é para ninguém aplaudir, para ninguém louvar eu e você não. Se nós for louvados pelo homem, não seremos louvados por Deus. Mas eu e você procurar louvar Deus e Deus louvar nós, dizendo, aí está meu servo, aí está minha serva, labrastérvia. Porque a palavra do homem para mim, para você pode ser passageira, mas a palavra de Deus para mim, para você, ela é interna e eficaz, que penetra a juntura do corpo, da alma, e é ampla para discernir pensamentos, aleluia. Oribiclama, labasteclama, labaia. Aleluia, seja tu um bom evangelista, prega fora de tempo, dentro de tempo, cumpra o teu ministério. Qual que é o teu ministério, irmão? Qual que é o teu ministério que Deus colocou na tua vida? Qual é o teu chamado? É andar na vaidade, irmão?
é andar aceitando tudo, dizendo que Deus só quer o coração, irmão. Se Deus quiser só o coração, Deus formaria só o coração. Da pessoa só o coração, a pessoa na rua, não, Deus quer corpo, alma e espírito em verdade. Corpo, alma e espírito em verdade. Entendendo que tem a palavra triplo, que é a alma, o corpo e o espírito. São os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o nosso corpo realmente ele vai voltar para a terra, mas o nosso espírito ele vai de encontro com Deus, irmãos. Porque se nós aceitarmos, meus irmãos, as coisas que não devem no nosso corpo, nós estamos destruindo o templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que Deus também destruirá nós. Muitas vezes não é fisicamente, muitas vezes é espiritualmente, irmãos. Tem pessoas que se tornaram latas vazias, é só barulho, são pregações lindas, mas o diabo não respeita, o diabo não sai, a doença não sai, porque não existe mais a unção, o poder de Deus. Foi o que Deus falou para mim. Deus falou para mim: meu servo, anuncia ao meu povo, orienta o meu povo. Fala para o meu povo, aquelas pessoas que pregar a verdade, a igreja que pregar a verdade, que tiver doutrina, se realmente eles cumprem a doutrina, vai ter milagre. São sinais da aprovação de Deus. Se não tiver essas coisas, é porque ele só prega, mas não bebe. Tem coisa por baixo do pano. E o que Deus falou, irmão, eu tenho certeza absoluta que é desta forma, é desta maneira. E as coisas de Deus, irmão, é imbatível. Não adianta as pessoas querer combater. Quando foram levar Jesus à audiência, a mulher do homem teve um sonho. E ela chamou seu esposo e falou: vem cá. Eu muito sofri num sonho por causa deste homem. Olha lá o que você vai fazer. E a Bíblia diz: não toque nos meus profetas, nos meus ungidos. Se você não sabe que se é Deus ou não, fica quieto. Deixe que o tempo falará por ti. Porque pelo fruto se conhece a ave, e pela ave se conhece o fruto. Não pode a ave boa dar mau fruto, nem a ave mal dar bom fruto. Não tem como, meus irmãos. Cedo veremos, irmãos. Porque diz uns, as obras são de paia, mas o fogo naquele dia, irmão, vai provar de quem que é essa obra, em quem que ela foi fundada, qual é o fundamento desta obra, qual é o fundamento, aleluia, que você viveu. E o nosso fundamento, irmão, não pode ser areia, como aquela casa que é fundada sobre areia. Nosso fundamento tem que ser Cristo, a rocha. A passagem, os que ouvem a palavra e entram aqui e saem aqui, são aqueles que fazem a sua casa, a sua construção sobre a areia. Aqueles que entram aqui a palavra e descem para o coração e guardam. Com a mensagem cantada, irmão. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Devemos guardar, porque o que fala a boca está cheio o coração. Muitas vezes a tua boca só fala o que não presta, porque teu coração está cheio de coisa também que não presta, que não vale nada. Mas se o teu coração estiver cheio da palavra, tua boca só vai sair coisas de louvor a Deus. Tua boca só vai louvar, bendizer aquele que reina, aquele que vive para sempre, a lamassura e viclamas. Porque virá um tempo, meus irmãos, em que não sofrerão mais a sã doutrina, mas tendo comissão em seus ouvidos, montoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Pessoas que muitas vezes querem pastores da forma que eles querem viver. Aquele pastor lá, aquele lá é o pastor mesmo, porque o pastor concorda com ele andar de tudo quanto é jeito, irmãos. É, pastor, segundo as suas concupiscências, segundo as suas carnalidades. Porque hoje em dia, irmão, quando é Deus, diz que não é Deus. E quando não é Deus, diz aplaude dizendo que é Deus. Oi, biclama, alabás. Porque muitas pessoas, irmão, tropeçam. A Bíblia diz que nós tropeçamos em muitas coisas. Se nós não tropeçarmos em nada, somos varão perfeito. É como o boi para trazer, ele tem que colocar a rédea nele. Entendeu, irmãos? Nós tropeçamos em muitas coisas. Mas tem pessoa que tropeça naquilo, se Deus permitiu. Não é que Deus muitas vezes quer, irmão.
Nós conhecemos a verdade. Deus não impede ninguém. A Bíblia é falado, recheado, que não é por força nem por violência, que Deus deixou no critério do homem. Deus colocou a bênção e a maldição. Se Deus ele te orienta, aí você desobedece, Deus já não tem mais nada a ver. Você desobedeceu. É que nem um jovem, ele chegou para mim e falou, Deus é culpado de tudo isso que está acontecendo. Eu falei, o quê? Ele falou, não, pastor, Deus é culpado de tudo isso que acontece de ruim, ele falou. Eu falei, por que Deus é culpado? Ele falou, por que Deus não podia fazer diferente? Eu falei, tá bom, você é pai, você tem filho? Ele falou, tenho. Se você falar pro teu filho, não vai por aqui, ele vai. E lá na frente tem um buraco e ele cai, você é o culpado? Aí ele ficou olhando para mim e ficou sem resposta. Eu falei, então, todo mundo, todos que estão sofrendo, porque a Bíblia diz que se queixa o homem dos seus próprios pecados. É o que nós plantamos, irmão, que não vai colher. É a minha, a tua atitude. Se eu e você andar dentro das Escrituras, se eu e você procurar obedecer a palavra, nós teremos prova, porque as provas faz parte. Só que nós seremos abençoados. Nós teremos provação, a aprovação de Deus. Somos provados e aprovados. Porque tem pessoa que só é provado e nunca é aprovado. Por quê? Porque faz de qualquer jeito, irmãos. Faz para agradar os homens, faz para agradar mulheres. Porque muitas vezes nós, pastores, que dirigimos obra, que temos obra, não devemos ir por amizade. A obra de Deus não se mistura com amizade. Nunca, irmão, a obra de Deus se misturou com amizade. Amizade é a parte, irmão. A obra de Deus é espiritualmente, irmão. É uma coisa, eu tenho um maior amigo, que eu considero desde a minha infância. Não é só que eu sou amigo daquela pessoa que eu vou colocar a pessoa no cargo. Eu vou colocar no cargo, irmão, quem Deus revelar. E quem eu também, por mais que Deus revelar, irmão, ainda eu tenho que ver, porque muitas vezes Deus revela confiando em mim, acreditando que eu sou uma pessoa, irmão, que estou dentro da Bíblia. Porque muitas vezes Deus revela, irmão, ele espera em nós que nós vai ter a vigilância. Muitas vezes Deus revela para ver como é que nós vamos agir também. Porque, irmão, Deus nunca pode andar fora da Bíblia. Então, quando Deus revela que nós sabemos que Ele anda dentro da Bíblia, então nós vamos entrar dentro da Bíblia e vamos esperar o momento certo. Quando Deus entregou para Natã que Davi estava em pecado de adultério, Natã não chegou com tudo dizendo que você vai para o inferno, você vai para isso, para aquilo. Natã, irmão, ele sabia que Deus tinha revelado, mas Deus confiava em Natã. E Natã primeiro, o que ele fez quando ele chegou perante o rei? Ele cumprimentou e começou a contar uma história. Que existia um homem rico e um homem pobre. E o rico tinha de tudo, o pobre só tinha uma ovelhinha. Que tinha cuidado com muito amor. E veio viajante na casa do rico. E o rico foi lá, pegou a única ovelhinha do pobre e matou para o viajante. E Davi naquele momento se irou. E Davi falou que tinha que matar. Aí Natã olhou para ele e falou, esse é você. Aleluia, fazendo uma analogia, Deus colocou diante de você um grande homem que te respeita, que era Urias, que Davi mandou colocar na frente da batalha e mandou os demais afastar para Urias morrer. Urias era tão fiel, irmão, que Urias estava levando a carta e dentro da carta estava dizendo que era para as pessoas recuar e deixar Urias para morrer. E Urias foi tão fiel que levou a carta da sua morte e não abriu de tanto fiel que ele era. Ele era tão fiel, meus irmãos, que quando Davi chamou ele da batalha, ele não quis nem descer para ir dormir lá com a sua esposa. Ele não achou justo ele ir lá dormir enquanto os outros estavam na guerra. E por que, irmão, que Satanás fechou a mente de Davi? Porque a mente vazia se torna oficina do diabo. Era para Davi estar lá na peleja também, Davi estava passeando no palácio. Aí o diabo viu aquela brecha e começou a trabalhar, porque o diabo trabalha onde há brecha. Porque o diabo, primeiramente, irmão, ele tem que achar a brecha para ele trabalhar. Se ele não achar a brecha, o diabo não tem como trabalhar. Porque o diabo ele não tem corpo humano, mas ele procura um corpo para habitar. E se eu e você ceder a nossa mente, ceder o nosso corpo, ele trabalha. Ele acaba com tudo. Mas se eu e você, irmão, ocupar nas coisas espirituais, se eu e você dar vazão para Deus, se entregar para Deus de corpo e alma, espírito e verdade, irmão, nós vamos ver o grande agir de Deus.
cumpra o teu ministério. Qual é o teu ministério, minha irmã? É uma obreira? Qual é o teu ministério, meu irmão? É um obreiro, é um porteiro na casa, é um cooperador, é uma Ana, é um Daniel que está abrindo culto? Cumpra o teu ministério. Aleluia, não queira nada adiantado. Não queira puxar tapete de ninguém para você querer tomar o cargo. Se você pegar cargo de alguém porque você puxou o tapete, você não para de pé. Porque você não vai ter a unção para suportar os vendavais, as lutas que virá sobre ti. Mas se tempo a tempo de Deus você for levantado de degrau em degrau, passando pela escola da aprovação, sendo ensinado, sendo inteirado numa boa palavra. Porque aquele que vive de leite ainda é criança, mas nós que somos adultos, não vivemos mais de leite, irmão, mas vivemos de mocotó e farinha seca. Alama sérbia, foi o que nós falamos, irmão, ser prudente e ser simples. Se eu e você muitas vezes desejamos alguma coisa que a Bíblia diz, quem deseja o psicopato, boa obra o deseja. Aleluia. Se eu e você deseja, irmão, uma boa obra, a Bíblia louva nós desejar essa boa obra. Aleluia. Mas tudo ao seu tempo, irmão, nada adiantado, nada de nós querer muitas vezes derrubar alguém para nós pegar aquele cargo, porque muitas vezes é assim. Pessoas tentam derrubar outra pessoa para poder pegar aquele cargo da pessoa e não é assim. Nós temos que esperar o tempo de Deus na minha e na tua vida. É continuar no joelho. Deus não virá nem adiantado e Deus não virá nem atrasado. Deus virá na hora certa. Muitos dizem Deus tarde não falha, Deus nem tarde, Deus nem falha. Deus chega na hora certa. E se eu e você, irmão, estiver na posição de Deus, ao seu tempo, irmão, Deus exaltará nós com as suas maravilhas. Mas eu e você tem que aguardar a hora de Deus. Eu e você tem que aguardar, irmão, o momento de Deus. O momento de Deus, irmão, entregar a minha e a tua bênção. Quantas pessoas, irmão, muitos que já passaram em obras, que dirigiram obras, sabem disso. Muitas vezes os demais que não foram levantados, dá vazão ao adversário, eles fazem uma reuniãozinha, né, e toma a obra da mão daquela pessoa que Deus levantou. Mas aquelas pessoas não conseguem permanecer. Logo, logo a obra cai. Porque a pessoa que levanta, irmão, Deus dá graça. Deus dá paciência para suportar os demais. Deus dá habilidade para lidar com as situações. Porque lidar com o povo, irmão, é uma das partes mais difíceis. Porque nós que estamos em frente de trabalho, lidamos com vários tipos de pessoas. E nós temos que ser diferentes, nós temos que ter a mente purificada, irmãos. Aleluias. Ouvimos várias coisas, irmãos. Mas não vamos na do adversário. Nós vamos na palavra. Nós andamos na palavra e seguimos a palavra. Temos a mente de Cristo. Não temos mente brindada pelo mundo. Mente brindada por alguém. Temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, irmão, é uma só, purificada, lavada com a palavra. Aleluia. Quando Jesus rendeu o seu espírito, ele disse, Pai, está consumado. E eu posso já dizer o mesmo, depois dessa pregação, Pai, está consumado. Está aí tudo falado, está aí tudo desenhado, tudo perfeitamente dito. Não é por força nem por violência. É você rever, irmão, se essa mensagem, se essa pregação realmente está dentro dessa escritura. Se não saiu fora, se está dentro. E louvado seja Deus que te ama. Louvado seja Jesus que te ama. Que ainda levanta os verdadeiros pregadores para anunciar para você. A Bíblia chega a dizer, irmão, aquele que for pego num pecado, os tais que têm o Espírito de Deus encaminhar ao tal, com o espírito de mansidão, e cuidando de ti mesmo, para que não seja tentado no mesmo pecado. Porque muitas vezes, irmão, acontece isso, por isso que existe um preparo. A pessoa muitas vezes, irmão, quando ela vai orientar demais, o diabo vem contra ele, vem contra ela. E se não tiver preparado, irmão, a pessoa acaba cedendo naquilo. Porque o diabo, muitas vezes, irmão, aquilo que nós pregamos, ele quer que nós falhamos, que nós caímos naquilo que nós pregamos para acusar nós. Então, muitas vezes, aí você tem que ter um revestimento, aí você tem que ser de verdade. Não é só em aparência, não, irmão, ser de verdade, as atitudes. Oba! É as próprias pessoas olhar para nós, ver nosso dia a dia, irmão, e louvar a Deus, dizer verdadeiramente, ali é um verdadeiro pastor, ali é um verdadeiro crente, ali é uma verdadeira crente. É as próprias pessoas dizer, irmãos.
Porque em tudo em nós, irmão, fala por nós. Fala, irmão, nós vemos que Pedro, a jovem, ela disse, olha, a tua fala te delicia. Você é igual a ele. Uma certa época eu fui pegar uma moto táxi e eu mandei o rapaz me levar em tal lugar. E aquele rapaz, a paz do Senhor, obreira Viviane de Brasília, a paz do Senhor, que alegria, minha irmã, ter você nos acompanhando. Continua com nós aí, minha irmã. Os demais também que estão aí ao vivo aí. E eu peguei aquela mototáxi, meus irmãos. Quando eu falei para aquele mototáxi me levar em tal lugar, ele falou assim, você é crente? Eu não estava sem a Bíblia, sem nada, estava com roupa normal de crente, né? Lógico, a gente tem que andar sempre com roupa de crente, é a vestimenta do soldado, né? Se faltava ser crente, andar de qualquer jeito, né? Tem que andar com vestimenta de soldado. E aquele rapaz perguntou, você é crente? Eu perguntei, por quê? Ele falou, a tua voz é de quem ora. Ele respondeu assim, irmão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é testemunha, o diabo também é testemunha. Ele falou assim, é porque a tua voz é de quem ora, você tem a voz rouca. Então o rapaz conheceu pela voz. Então muitas vezes, irmão, as nossas características já diz quem é nós. Já desenha quem é nós. Entendeu? O mundo muitas vezes, irmão, eles não aceita nós mais. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós não é mais do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nós não somos daqui, tanto é nós não somos daqui, que nós não partimos das coisas daqui. Por isso, irmão, que nós somos diferentes. Por isso, quando nós fizermos alguma coisa ao contrário, as pessoas já apontam a nós. Por quê? Porque a nossa maneira de ser, as nossas atitudes tem que ser diferenciado. As pessoas do mundo, irmão, eles podem andar conforme o mundo anda lá. Eles podem não, eles andam, porque eles estão no mundo. Então, para nós não é escândalo, irmão, que está no mundo fazer as coisas do mundo, mas é escândalo uma pessoa que prega a palavra, uma pessoa que fala de Jesus e praticar as coisas do mundo. Não pode, irmão. Porque não é o meu nome, não é o teu nome em jogo, é o nome de Jesus. Não é o meu nome, não é o teu nome para ser respeitado, é o nome de Jesus que tem que ser respeitado. Não é você que tem que crescer, quem tem que crescer na história é Jesus, irmão. E aí você tem que desaparecer e Jesus aparecer. É lindo, irmão, quando nós vemos uma soldado, uma mulher de Deus, investimenta de soldado. Aí tem pessoa, quando a pessoa realmente, irmão, já está dando lugar para o diabo, quando você fala aí, sabe o que a pessoa fala para você? Que adianta ter a saiona grande e ter a língua grande? É porque essa pessoa já está dando lugar para o diabo. É porque essa pessoa, irmão, ela já não aceita mais a doutrina. Então você fala uma coisa de doutrina, a pessoa já acusa outra coisa. O diabo já usa a pessoa para querer acusar outra coisa. Você fala para a pessoa da saia grande, a pessoa fala da língua grande. Você está falando da saia, não está falando da língua. A pessoa, irmão, já quer viver no pecado. A mente da pessoa já tá, irmão, embolada, cauterizada, com doutores segundo as suas consciências, as suas vontades, as suas consciências, a forma que eles querem viver, a forma que eles querem andar, irmão. Eles não querem andar da forma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer. Muitas vezes eles falam que Jesus é o Senhor, mas não é Senhor da vida deles. O Senhor da vida deles, irmão, é o pecado, é a vaidade. O Senhor da vida deles, meus irmãos, é a mentira, é a lasciva. O Senhor da vida deles, irmão, é o futebol, é a praia. Porque é onde, irmão, um lavado, um remido, uma irmã cheia do Espírito Santo. Fala para mim com todas as letras, onde uma irmã cheia do Espírito Santo, ela consegue ir na praia, usar biquíni. Fala para mim, irmão. Fala para mim, aonde uma irmã cheia do Espírito Santo, ela consegue mostrar sua nudez. Fala para mim. Fala para mim aonde um irmão, um pastor cheio do Espírito Santo, um irmão cheio do Espírito Santo, ele consegue ir para a praia, irmão, ver as vergonhas dos outros. Fala para mim. Fala para mim, seja sincero com você mesmo. Não esteja iludido, fantasiado. As mal conversações corrompem o bom costume. As má conversações. Porque as pessoas que vão nesses lugares, irmão, qual é a conversa que tem lá? Será que lá está falando de Jesus? Lá está falando é do diabo. Lá está falando, irmão, é da mentira. Lá está falando da prostituição. As má conversações corrompem o bom costume. Então pare e pense. Aí muitas vezes, não, já é costume, então eu prefiro ficar com o costume santo do que com o costume do diabo. Porque a Bíblia diz que tem 3 tipos de doutrina, do homem, do diabo e de demônios. E a de Deus, irmão, sempre ela será mais santa. Nunca que a doutrina do diabo vai ser santa.
Nunca que a doutrina do homem vai ser mais santa do que a de Deus. Agora a doutrina de Deus sempre vai ser santa, sempre vai ser santa. Porque o nosso Deus é Deus da multiplicação, não Deus da divisão. Agora sim, a única coisa que Deus quer dividir, irmão, é o santo do mundano. A única coisa que Deus quer dividir, irmão, é a igreja dele da igreja do mundo. A única coisa que Deus quer dividir é a igreja dele da igreja do diabo. Oriclama labrastérbia, ramandarabrastérbia. Porque hoje em dia, irmão, tem pessoas que não foram levantadas por Deus para ser um pastor. Hoje a pessoa faz um curso da teologia e já pega o anel de pastor e abre uma igreja, uai. E ali ele faz do jeito que ele quer. E muitas vezes uma pessoa simples, irmão, que não conhece a verdade, vai lá. Mas a pessoa é simples, vai buscar Jesus lá. E muitas vezes Jesus cura a pessoa, porque a pessoa não está sabendo. Mas vai chegar o dia dessa pessoa conhecer a verdade. Agora, esse pastor que vai dar conta dessas ovelhas. Porque a Bíblia fala no Ezequiel 34. Em Ezequiel 34 fala o Senhor dizendo, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. E eu tomarei das suas mãos, porque muitos pastores, irmão, inclui eu junto, inclui todos nós, irmãos. Para quem a palavra serve, serve. Para quem não serve, guarda ela, porque ela vai servir para você pregar também. Porque ela serve para mim pregar amanhã ela. Amanhã eu posso pregar ela, não estou dizendo amanhã aqui, sexta-feira. O amanhã de Deus. Mas Ezequiel 34 fala, irmão. Ai dos pastores que comem a lã das ovelhas e só procure seu bem-estar. Porque, irmãos, nós entramos nas favelas hoje, se nós entrarmos na favela agora, irmão, se nós achar alguém pregando é muito. Não se vê. É uma briga, irmão, querendo quem prega no altar, e os maiores pregadores não estão no altar. Os maiores pregadores estão dentro da favela, estão dentro dos hospitais. Pastor, cumpre o teu ministério de evangelista. Ô irmão obreira, cumpre o teu ministério de evangelista. Ô pregador da palavra de Deus, cumpre o teu ministério. Não fica preocupado com cargo, não. Cargo não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar nós para o céu é a verdade. O que vai levar nós para o céu é a verdade. Eu estive numa igreja, irmão, antes de eu ser da Deus Amor, eu estive numa igreja que eu aceitei Jesus. E eu não fui levantado nessa igreja aí, irmão, porque eu não aceitava muitas coisas. E eu pregava o que Deus mandava. Eu não vou falar o nome dessa igreja que eu era. Antes de eu ser da Deus Amor, tá bem dito, né? Antes de eu ser da Deus Amor, eu fui de uma igreja. Foi onde eu aceitei Jesus. Eu não tive muitas coisas lá porque eu pregava a verdade. Aí eu fui para Deus Amor. Hoje eu não estou mais na Deus Amor, estou no ministério que Deus mandou eu abrir. Mas eu fui 25 anos da IPDA. Uma igreja muito boa. Ô igreja que eu amo, é a IPDA. Aleluia! Mas Deus levou o nosso saudoso missionário, né, irmãos? Deus levou o nosso saudoso missionário, né? Vamos somente orar, né? Glória a Deus, é uma igreja muito boa. Uma igreja que eu aprendi muito. Ô igreja gostosa, igreja deliciosa. É a IPDA. Antes disso, antes de eu ser da ela, eu tinha um sonho de ser da IPDA. E quando eu falava que eu ia sair lá da igreja que eu era, e eu ia para a IPDA, sabe o que o diabo falava no meu ouvido? Se você for para Deus Amor, eu te mato. Aí foi onde o diabo me perdeu de vez. Falei, então eu quero saber o que tem na Deus Amor que o diabo não gosta. Aí eu fui para Deus Amor mesmo. Aí que eu fui, irmão. Aí eu fui para Deus Amor, fiquei lá 25 anos. Dirigi obra, fiz trabalho, fiz programa de rádio da Voz da Libertação. Entendeu? Nunca peguei banco, nunca fiquei de banco. Entendeu, irmãos? Aleluia. O dia que eu falei, eu cumpri a minha disciplina, porque quando nós falhamos, nós temos que nós mesmos cumprir. Confessar e largar e cumprir. Não é preciso nem deixar Deus revelar, é necessário nós mesmos. Nós mesmos confessar, porque a Bíblia fala, confessar o teu pastor. É muito bom quando nós confessamos, porque nós recebemos força para nós poder abandonar aquele pecado. Que existe pecado, irmão, que a pessoa só consegue abandonar quando ela confessa. Quando ela confessa para o pastor. Porque o pastor, muitas vezes, Deus prepara ele, irmão, para ele ouvir e guardar. Nem comentar, porque tem coisa que nem teve um pastor, que eu fui passei em obra, que eu fui segundo, eu fui terceiro pastor, e tinha primeiro, tinha segundo, que tinha mais conhecimento, tinha mais... Que Deus levantou isso para ser, né? E sempre nós conversávamos, irmãos.
Os pastores, na reunião de pastores, dizia, pastor Venâncio, os demais pastores, existe coisa que nós conversamos entre nós, que obreiro, presbítero, obreiro não pode saber. Somente pastor que é capacitado. Existe, já viu falar da reunião interna, reunião externa. Tem a reunião com a igreja, tem a reunião só com obreiro. E existe reunião só de pastores. Porque existe coisa que pastor sabe, irmão, que os demais não podem saber. Entendendo? Por que já tem os cargos, obreiro, cooperador? Porque, irmão, cada um tem uma capacidade. Entendeu? Então, minha irmã, só tem 3 tipos de doutrina: do homem, a do diabo e a de Deus. Será que a de Deus é aquela que pode tudo? Será que a de Deus é aquela que pode tudo? E será que a do diabo é aquela não, tem que andar em santidade? Seja espiritual, minha irmã. Seja espiritual, minha irmã. Meu irmão. Você, irmão, que tem um cabelão, não apara o teu cabelo, não apara, não corta. O cabelo foi dado para a mulher no lugar de véu. Lá em Corinto fala assim, nós não temos que estar o costume. Por quê, irmão? Porque o cabelo foi dado para a mulher no lugar do véu. E a força da mulher, irmão, é um mistério grande, está no cabelo. É que nem Sansão. Se a mulher estiver pensando em sair da igreja, ela mexe no cabelo, ela sai. Entendeu? Minha irmã, você que anda com vestimento, com a saia, continua com essa saia. Você que não passa batom, não usa brinco, minha irmã, continua. Você é uma princesa de Deus. É melhor ser uma princesa de Deus do que ser uma princesa do diabo. É melhor ser uma princesa de Deus, ter a graça de Deus, do que ter as tribulações do diabo. Porque quando nós estamos bonitos para Deus, nós estamos feios para o mundo. E quando nós estamos bonitos para o mundo, nós estamos feios para Deus. Porque o brilho do Espírito Santo, irmão, faz mal para o mundo. As coisas de Deus é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para os salvos, alabras terbes. Oribiclamas. Porque nós vemos, irmã, as irmãs quando estão na presença de Deus, a forma de se falar, com todo respeito, as irmãs quando estão na presença de Deus de verdade, as irmãs é linda, porque tem o Espírito Santo. Os irmãos, quando os irmãos estão na presença de Deus verdadeiramente, os irmãos também é lindo, porque tem o Espírito Santo, irmãos. Mas muitas vezes vem pessoa do mundo dizer para você, não, minha irmã, você é tão bonita, nossa, se você se arrumasse, você ficava mais linda. Isso é o diabo. Isso é o diabo. Você já está com a santidade, você já tem um Espírito Santo. Quantas pessoas nós olhamos na pessoa, irmão, nós vemos, irmão, na cara da pessoa o pitbull. Nós vemos o pitbull, nós não vemos mais aquele rosto de manso, de mansa. Nós não vemos mais aquele rosto, aquele brilho do Espírito Santo. Aquele rosto de uma pessoa de oração. Aquele rosto, irmão, declama, labaia. Que a pessoa, irmão, tem amor pelas almas. Mas nós olhamos para as pessoas, irmãos. Nós vemos aquele rosto de tribulação. Nós vemos aquele rosto amargurado. Nós vemos aquele rosto das trevas. Tem pessoa que nós olhamos, irmão, que nós vemos a feição do diabo. Por que será isto, meus irmãos? Por que será isso? Porque, irmão, a pessoa anda cheia de coisa do diabo. Então a pessoa que anda com a coisa do diabo, quem vai estar presente na vida da pessoa, irmão? O diabo. Se a pessoa anda cheia das coisas de Deus, quem vai estar presente na vida da pessoa, irmão? Deus. Oricanda, labaias. Agora existe as provas, lógico, minha irmã. Se eu e você andamos na santidade, o diabo vai lutar com nós. O diabo vai lutar com nós, irmãos. Já viu, irmão? Tem irmão que vai cumprimentar, ele vai assim com a mão para dar aquele estralo na mão. Esse toque é toque de guerra, irmão. Nós evangélicos não cumprimenta ninguém assim não, nós cumprimenta assim, ó. A pessoa ir pro inferno com a pessoa. Eu tenho que ser sincero, irmão. Mais importa, irmão, eu alegrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, do que as pessoas. Agora, se as pessoas também... Se as pessoas também quiserem ter uma salvação, irmão, ouvir a verdade, eu tenho que ser sincero com a pessoa. Porque a Bíblia diz, irmão, que o cego não pode guiar um cego. Entendeu, irmão? Irmão, a verdade... ela não é aceita por todos. A verdade ela é aceita, irmão, porque para quem quer morar no céu. Muitas vezes ela não é aceita nem no meio evangélico, imagina no mundo, irmão. Muitas vezes até no meio evangélico a verdade não é aceita.
Hoje no mundo evangélico, muitas vezes, irmão, é aceito o repeté. Mas não sabe de onde está vindo o repeté. Se o repeté é de Deus. Porque muitas vezes a pessoa está num repeté terrível, está num repeté travado ali. Quantas vezes está no repeté dentro da igreja, quando chega em casa, bate na esposa, xinga palavrão, espanca o filho. Que repeté que era aquele que a pessoa estava? Será que era de Deus, irmão? Ah? Então, irmão, nós não vivemos repeté, nós vivemos na verdade. Lógico que eu não tenho nada contra, irmão. Se Deus quiser te tomar no pulo, no poder, glória a Deus, aleluia. Porque se Deus me tomar também, eu pulo também, chuta a cara do diabo. Eu sou pentecostal até o tutano, irmão. Eu não sou contra o repeté, eu sou contra o diabo, sou contra o pecado, sou contra a vaidade. Eu sou contra, irmão, aqueles que escandalizam a obra. Esses escandalizam a obra, irmão, eu sou contra eles. Não que eu sou contra eles, que eu vou falar mal deles, não, irmão, eu vou pregar a verdade para eles se converter. Porque a Bíblia diz, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Porque essa pregação que eu estou pregando aqui, irmão, eu vou ter que dar conta dela. Naquele dia eu vou ter que dar conta dela, irmão. E se Jesus chamou eu para pregar e eu não pregar, eu vou perecer junto com você. Se eu não pregar para você, é mais fácil você entrar no céu e eu ficar. Porque eu conheci a verdade e neguei a verdade para você e não falei. Quantos, irmão, que são evangélicos, que não prega a verdade, mas prega o futebol, prega a novela. Você viu a novela ontem? Nossa! Quantos, irmãos? Você viu o Corinthians? Eu torço, lógico que eu torço. Quem falou que eu não torço? Oh, tá de brincadeira? Eu torço. Mas eu torço pro Botafogo no diabo, meus irmãos. Eu torço pro Botafogo no capeta. Eu torço é pro meu Jesus, irmãos. Eu torço sim pro Botafogo, mas Botafogo no diabo. É, irmãos. Irmão, nós não andamos nesse meio, nós já saímos desse meio, Jesus tirou nós. Não é só o mundo, não é só nós sair do mundo, é especialmente o mundo sair de nós, irmão. Por isso que segunda-feira, irmão, eu vou correr pro joelho mais e mais. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, irmão, ele está de ponta cabeça. Ninguém sabe quem é quem mais, irmãos. Ninguém sabe quem é quem mais. Antigamente, as santas se adornavam como santas. O santo se adornava como santo, irmão. Hoje, quantos irmãos andando com o cabelo arrepiado, parecendo um punk. Aí você querer usar a Bíblia, irmão. Não, Paulo falou que eu fiz de louco para ganhar os loucos. Paulo não falou isso aí não, irmãos. Não é dessa forma que você está entendendo que Paulo falou, não. Paulo falou de outras maneiras. Por isso, irmão, é bom estudar a Bíblia. É bom, irmão, buscar as fontes de informações. Sem saber que época que foi que Paulo falou, para quem que era o povo. Para qual era o povo daquela época, quais eram as nações. Aleluia, que nem nós saímos daqui, nós vimos para outros países, irmão. Chega lá, a forma deles adorar a Deus é diferente. Já teve lugar aí que missionário, evangelista chegou. E eles diziam, irmão, vamos louvar a Deus. Sabe o que o povo fazia? O povo não batia a palma. O povo pulava e batia o pé no chão. E o evangelista apoiando aquilo. O povo pulava e batia o pé no chão. É a forma deles lá, irmãos. A evangelista Maria Norena, ela foi num país pregar, irmão. E lá as irmãs tinham costume das irmãs pregar com lenço na cabeça. Eles diziam que era o respeito por Deus lá, eles. E a evangelista foi lá. E a evangelista levou diferenciado. Entendeu? Chegou lá, começou a pregar a verdade. E aí então as pessoas saíram da igreja e ela chegou e foi anunciar para o povo que nós não andamos de costume do mundo, mas nós andamos na palavra. Quando Jesus veio, irmão, ele veio e fez a diferença. Você vê que ele foi lá, que a Bíblia diz que era necessário ele passar em Samaria. Em outras palavras, irmão, era necessário ele passar ali porque ele queria pregar o evangelho para uma mulher samaritana. A mulher falou, mas sendo tu judeu, você conversa comigo, porque o povo não se comunicava, porque eu vi uma guerra entre eles. Quem estuda teologia sabe dessa guerra aí. Eu não vou entrar, senão não vai sair do fogo da palavra. Entendeu, irmãos? Então tem que ver, que nem fala literalmente a palavra em si. Quando fala aquela palavra que a letra mata, o espírito vivifica. Por quê, irmão? Porque tem palavra, irmão, você não pode já ir diretamente na letra. Você tem que buscar o que Deus está dizendo. Você tem que buscar o que o dom da palavra revelado, o dom da palavra da ciência. Você tem que buscar uma língua erudita. O que é a língua erudita, irmão? É saber falar em seu tempo determinado. Por que muitas vezes a pessoa em sua pátria, o profeta na sua pátria, ele não tem honra? Porque Deus vai mandar falar conforme está acontecendo, irmãos.
Só faltava a igreja estar de um jeito e a palavra vir de outra. A palavra vai vir para ajeitar a igreja. O que a igreja está precisando, a palavra vai vir. Aí por que muitas vezes os profetas de fora é aceitam? Porque ele está vindo de fora e não sabe como está a igreja. Aí quando ele pregar, todo mundo, é Deus puro. E se for aquele irmão que está ali, que está todo dia ali convivendo, ele está falando porque ele sabe. Mas a palavra de Deus vai vir dentro do que está acontecendo. Só faltava estar acontecendo de um jeito e a palavra de Deus vir de outro jeito. Só faltava aí você estar desconcertado e a palavra vinha aplaudindo aí você no engano, no pecado. Só faltava isso. Só faltava isso, irmão. Ou já pensou aí, você está em santidade e a palavra manda eu você consertar? Logicamente, a Bíblia diz que quem é santo não fica mais. Aí eu até entendo que aí está bíblico, aí é bíblico. Porque aí você estiver na santidade e a palavra vir mandando consertar, porque é bíblico. A Bíblia diz que quem é santo santifica mais. Então isso está dentro da Bíblia, porque está dentro da Bíblia, está dentro da Bíblia, pronto, acabou, irmão. O que está dentro da Bíblia nós aceitamos, o que não está, irmão. Paulo chega a dizer, ainda que nós, irmão, Paulo era tão sábio na palavra. Paulo acreditava tanto na palavra, por isso que eu e você tem que examinar as escrituras. O que está aqui dentro e ponto X, irmão. Paulo chegou a falar, ainda que veio um anjo lá do céu, ou eu e você anuncia outro evangelho, é anátema, é maldito. Então veja, Paulo chega a dizer, ainda que nós anunciamos o outro, é anátema, é maldito. Ainda que veio um anjo do céu. Porque, irmão, tem que estar aqui, ó. É Bíblia. Não andamos por várias rodas de doutrina. Tem pessoa que diz, não, irmão, cada igreja tem uma forma. Não, não. Doutrina, ela só tem 3 formas. Do diabo, dos homens e de Deus. Pronto, e acabou. A doutrina de Jesus aqui, ela é no Japão, na África, ela é na Guatemala, ela é em São Paulo, ela é no Rio de Janeiro. Aonde você for, a mesma doutrina de Jesus, ela é uma só. Se está tendo diferença, porque não é o mesmo Jesus. Ouribiclama, labá. Entendeu, meus irmãos? Porque tem pessoa que fala, não, irmão, cada igreja tem uma forma. Não, não. A igreja de Jesus é uma só na terra. Se é de Jesus, é uma só. E é a mesma doutrina, o mesmo Espírito Santo tem que ser lá, tem que ser aqui, tem que ser acolá. O Espírito Santo de Deus, lá ele é de uma forma, aqui ele é de outra. Lá ele é de uma forma bagunceira, o Espírito Santo lá, aqui ele é de uma forma santa. Não, irmão. Ele é a mesma coisa. Ou Deus é Deus de 2 caras. Ou Deus é 3, 4 deuses, aqui pode e lá não pode. O Deus aqui no Brasil, ele é um, lá no Japão ele já é outro. Aqui pode e lá não pode. Que é isso, irmão? Deus é um só. Quando fala que Deus é um só, porque ele é santo. Agora existem deuses com D minúsculo, que são os deuses das nações. Agora existe o Deus da verdade, que é o Deus de D maiúsculo. É o Deus da verdade. É o Deus que fala, quem é santo, santifica mais. É o Deus que fala, quem é sujo, se suja mais. Entendeu? Obedeça a Deus, minha irmã. Obedeça a Deus, meu irmão. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Vê de quem tem aprendido. Então, meus irmãos, larga a mão de muitos livros. Pessoas, meus irmãos, que começam a examinar livros e não acompanham a Bíblia. Eu já falei para vocês, há muita heresia dentro de Bíblia de estudo. Muitas Bíblias têm muitas heresias. Por isso, irmãos, o saudoso missionário teve uma época, todos sabem disso, que era só a Bíblia crua. A Bíblia crua. Porque a pessoa primeiro, irmão, que ela, para querer examinar uma Bíblia de estudo, primeiro você tem que examinar a Bíblia crua. Você tem que examinar a Bíblia crua para você saber o que pode e o que não pode. Aí quando você pegar uma Bíblia de estudo, o que você vê que está fora, você não vai aceitar. Porque ai de mim, ai de você subir no altar e pregar heresia. Não tem aquela Bíblia, aplicação pessoal, está dizendo é pessoal. Não está dizendo aplicação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está dizendo aplicação pessoal. É a mesma coisa, junto ali um grupo de pastor, e eles examinam, e eles entram em si. Mas cabe eu e você examinar as escrituras. Os crentes de uma cidade, irmão, a Bíblia fala que eles eram tão inteirados, quando as pessoas pregavam para eles já não aceitavam. Sabe o que eles faziam? Eles iam ver nas escrituras se era assim. Um pastor, ele falava para mim, o pastor crente, ele falava para mim, pastor Venâncio, eu estava lendo um livro, ele falou para mim assim, e lá fala 3 coisas. Nós temos que ter 3 coisas dentro de nós. Tudo que chegar perante nós temos que primeiro criticar, duvidar e examinar. Nós critica, duvida e examina. Eu e você já não pode já pegar aquilo e vamos... Não, irmão.
Nós temos que ir pro joelho e buscar aquele que vive e reina, para ele falar se é assim mesmo. Porque é ele que tem que dar direção para mim e para você. Não é direção muitas vezes, irmão, pessoas que fizeram livros, que são pessoas que estão fora do altar. Suas vidas não estão no altar. Então tem muitas coisas que não provêm de Deus. Vamos supor, tem 1000 perguntas dentro do livro, tem 1000 palavras, 50 dentro da Bíblia e 950 fora da Bíblia. Então cuidado, minha irmã. Cuidado, meu irmão. Vai pela Bíblia. Vai pela Bíblia, minha irmã. Vai pela Bíblia, meu irmão. Decanta, labrastérbia. Segue as Escrituras. Será salvo tu, tua casa. Creia no Senhor Jesus. Será salvo tu e tua casa. Vale a pena, irmãos, nascer de verdade. Vale a pena nós ver Jesus sendo louvado por nós. Vale a pena quando nós escutamos alguém dizer, olha, aquele homem, aquela mulher é um santo homem de Deus. Meu irmão, ouribicanta labrasterbis. Irmão, fica todos na paz do Senhor Jesus, está aí uma palavra maravilhosa. Amém, mas escuta só, tem 17 pessoas que esta palavra falou no profundo com vocês. Porque o adversário já queria enganar vocês, mas essa palavra aqui despertou vocês. 680 pessoas, Deus chamaram vocês para pregar a verdade. Deus chamaram vocês para viver a verdade. Prega e vive a verdade, minha irmã, meu irmão. 2.500 pessoas, 2.500 pessoas. Deus colocou um cajado nas tuas mãos e vocês não estão usando o cajado que Deus colocou. Mas usa o cajado que Deus colocou. Usa o cajado da labrastérbias. Ouribicanda labastérbia. Usa o cajado que Deus colocou nas tuas mãos. 15 pessoas. Deus manda vocês descer na madrugada. Vocês vão fazer a campanha titulada O Silêncio com Deus. Essa campanha é bíblica. A Bíblia diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, entra em secreto, e em secreto teu pai te responderá. Faz uma campanha, declama labrastérbias. Vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Tem uma pessoa, você queria deixar de mão de algo, você queria deixar de mão. E Deus está tocando profundamente na tua alma hoje. Que é para você não deixar de mão. É para você lutar de unhas e dentes. É para você lutar de unhas e dentes. É para você profiar e lutar e entrar pela porta estreita. Porque o teu Deus tem um mistério lindo com você. E Deus precisa de você na madrugada. Deus quer ver, declama labrastérbias. Quando você começar a orar 5 horas na madrugada, Deus falando isso, da forma que Deus está falando para mim, eu vou falar para você. Quando você começar a orar 5 horas na madrugada, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai desvendar algo muito grande, Deus vai te dar força. Não vai ser de um dia para a noite, mas Deus vai te dar força, vai orar 5 horas. E quando você pegar 5 horas de oração, o próprio Deus vai descer na tua vida. Deus já está na tua vida, mas vai entrar mais. Você vai entender esse mistério. Alabra subiribicas. Orianda alabra subiribiclamas. 225 pessoas. 225 pessoas, daqui 15 dias, vocês vão receber uma bênção muito grande. Amém, meus irmãos? Irmão, fica todos na paz do Senhor Jesus. Essa hora da